Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Professor Rafael na área com uma aulinha de matemática muito boa para vocês hoje. Nós vamos relacionar agora a ideia da unidade de metro cúbico com seus múltiplos e submúltiplos, relacionando com algumas conversões para as unidades litro, quilolitro e mililitro. Então, pega caneta, papel, borracha e vamos começar nossa aulinha. Fica de olho. Bem, pessoal, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Olha só. Nessa aula, a gente vai aprender justamente a relação entre metro cúbico, seus múltiplos, submúltiplos e vamos relacionar todas essas unidades com unidades que nós já trabalhamos bem em nosso cotidiano, como o litro, o mililitro e uma unidade que não é nem tão conhecida, mas vocês vão entender o que é que a gente vai estar falando, que é o quilolitro. Então, antes de tudo, a gente vai relembrar rapidamente essa medida de capacidade, que é justamente a ideia de calcular o volume de algumas figuras geométricas espaciais. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com o volume de paralelepípedo, nós vamos estar trabalhando com o volume de cubo, nós vamos observar suas unidades, que é a unidade em metro cúbico. Então, você vai começar a relacionar essa ideia de metro cúbico à capacidade, e aí você vai começar a entender que algumas dessas medidas elas podem ser convertidas para unidades que nós já trabalhamos naturalmente no nosso cotidiano, que é o litro, o mililitro, o quilolitro você não trabalha. Você nunca foi ao supermercado lá comprar uma caixa de leite e aí disse, eu quero uma caixa de leite que possui a capacidade de 1/10 de quilolitro. Você nunca fez isso, você nunca foi observar essa unidade. Mas a gente observa bem que algumas relações estão bem presentes em nosso cotidiano, como o litro, como o mililitro. E aqui a gente vai começar a relacionar justamente essas unidades de medida. Olha só, para calcular o volume de um paralelepípedo, você vai pegar o quê? O comprimento, multiplicar pela largura e multiplicar pela altura. Isso vai te dar um valor. Esse valor é justamente a medida de capacidade dessa figura espacial. Já no caso do cubo, que é uma figura espacial bem especial, ela possui o quê? Faces iguais a um quadrado, são 6 faces iguais a quadrados, onde todas as suas arestas terão a mesma medida. Então, o comprimento, largura e altura possuem a mesma medida, gente. Então, essa é a característica de um cubo. Dando continuidade, nós vamos começar a relembrar que volume de um sólido é a porção de espaço que ele ocupa. Nós vamos entender também que o sólido com o mesmo volume são sólidos de capacidade equivalente, apesar de terem formatos diferentes. Então, isso é muito importante para que a gente possa se defender no dia a dia. A matemática nos ajuda a nos defender do quê? De propagandas enganosas, de situações que podem te levar, podem te induzir ao erro. Eu vou comprar aquele determinado produto ali porque ele tem uma caixa maior. Esse aqui possui uma caixa menor. Mas nem sempre aquela determinada caixa maior possui uma capacidade volumétrica maior. Às vezes, uma figura espacial menor possui um volume maior. Então, a gente tem que observar isso, tem que fazer as comparações da forma correta para que a gente não possa ser induzido ao erro. Olha só, equivalências entre unidade de medida de volume e de capacidade são traduzidas da seguinte forma. Unidade de medida de volume, nós temos uma unidade padrão, que é o metro cúbico. Nós temos alguns submúltiplos aqui, que no caso é o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. Eu estou apresentando essas unidades aqui porque vai ficar bem mais fácil a gente fazer essas conversões e trazer para uma unidade que a gente já conheça, que no caso é o litro.
gente está falando a todo tempo de volume, mas em nenhum momento a gente chegou a fazer uma conversão com a unidade de medida que a gente já conhece, que a gente trabalha dentro do nosso cotidiano. Essa é a ideia dessa aula, é fazer esse comparativo entre as unidades de medida para que a gente possa trazer para algo mais presente em nosso cotidiano. Até porque eu nunca fui comprar leite em centímetro cúbico. Você já foi? Também não. Então, olha só, unidade de medida de volume, metro cúbico. Eu tenho como relacionar 1 metro cúbico com o quê? Com 1 quilolitro. Mas essa medida de 1 quilolitro, ela vai servir somente para a gente poder comparar e depois trazer para uma unidade que a gente já conheça, que no caso é o litro. Então, 1 metro cúbico é correspondente a 1 quilolitro, ou seja, é correspondente a 1000 litros, porque 1 quilolitro corresponde justamente ao quê? A 1000 litros. Bem, gente, aqui a gente observa que 1 decímetro cúbico, vou botar aqui, ó, 1 metro cúbico é 1 quilolitro. 1 decímetro cúbico corresponde ao quê? Corresponde a 1 litro. Então, nós já estamos fazendo uma conversão para uma unidade que a gente já conheça, que a gente já trabalhe, que a gente já tenha contato no nosso cotidiano. No caso do centímetro cúbico, certo? 1 centímetro cúbico, ele é correspondente ao quê? Ele é correspondente a 1 milímetro. 1 mililitro, desculpa, 1 mililitro. A gente trocando aqui as unidades, a cabeça fica meio confusa, mas vamos lá. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, aqui nós temos exatamente unidades que a gente já trabalha, que a gente já consegue observar em nosso cotidiano. O litro e o mililitro. Então, vamos lá, só para a gente acompanhar o raciocínio, só para a gente gravar essa informação aqui na nossa cabeça e não esquecer nunca mais. Olha só, 1 metro cúbico corresponde a 1 quilolitro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Então, guarda essa informação aí que a gente vai precisar utilizar logo em alguns problemas. Olha só. Um paralelepípedo, ele tem capacidade de 150 metros cúbicos. Sabendo que o comprimento é de 1 metro e que a sua altura é metade do comprimento, quais as medidas do paralelepípedo, desprezando a espessura de suas paredes, considerando que seu volume é numericamente igual à sua capacidade. Então, o comparativo que a gente vai fazer aí é justamente da capacidade com as dimensões. No caso, a gente não vai calcular o volume, e sim a dimensão que está faltando. Então, olha só, eu tenho aqui a informação que esse paralelepípedo tem 1 metro de comprimento, 1 metro, que a sua altura é correspondente ao quê? A metade de 1 metro. Eu vou colocar aqui 1 sobre 2, metade, 1 sobre 2 metros. Eu poderia colocar exatamente 0,5 também, não teria problema nenhum. E agora eu tenho que justamente determinar a medida aqui da largura. Essa largura aqui é correspondente a quanto? A x metros. É isso que eu vou utilizar. Ele diz que a capacidade total dessa figura espacial é correspondente a 150 metros cúbicos. Então, como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Volume do paralelepípedo é igual à medida da área da base vezes a altura. Só que a gente pode utilizar também o quê? O produto entre as três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, volume. O volume é dado por quem? Vamos lá, comprimento, vezes quem? Largura, vezes altura. Então, vamos lá. No caso, o comprimento aqui é 1, certo? A largura é x, então 1 vezes x, vezes a altura, que é 1
sobre 2. Agora me diga uma coisa, gente. Tá faltando informação aí, não tá não? Tá. Tá faltando volume. Eu tenho volume, essa questão me deu volume. Eu estou querendo justamente descobrir a outra medida aqui, a medida da largura, que é o que está faltando nessa questão. Então, a capacidade volumétrica é de 150 metros cúbicos. Observe com muita atenção que todas as unidades das dimensões que nós temos aqui está em metro. Então, vai ficar bem fácil a gente determinar a medida da largura. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é 150, que é igual a 1 vezes x, que é x. E x vezes 1 também é x. X sobre 2. Então, o que é que você vai fazer, gente? Você vai fazer o seguinte. Utilizando a propriedade da proporcionalidade, você vai observar que esse 150, que é igual a x sobre 2, nós podemos simplesmente resolver assim. Aplica produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, abaixo do 150, nós vamos poder colocar aqui o 1, sem perder generalidade, sem alterar nada da minha proporção. Então, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar o quê? 1 vezes x é igual a 150 vezes 2. Então, 1 vezes x é x, 150 vezes 2 é 300. Então, o que eu posso afirmar aí para vocês com exatidão é que a medida da largura aí desse paralelepípedo é igual a 300 metros. Tudo bem? Pronto. Vamos passar para uma outra informação? Olha só. A nossa próxima questão, o que é que diz? Diz o seguinte, o cubo representado na figura a seguir, ele foi montado com 8 cubinhos iguais. Sabendo que a aresta dos cubinhos medem exatamente igual 6 decímetros, qual o volume desse cubo maior em litros? Pessoal, a gente vai estar fazendo uma correspondência entre a unidade que nós temos aí, que é decímetro, justamente com a unidade que a gente vai estar trabalhando, que é litro. Então, olha só, lá naquele slide anterior, lá naquela página anterior, bem no início, eu expliquei para você que um metro cúbico, ele é correspondente a 1 quilolitro, 1 kL. Eu expliquei para você também que um decímetro cúbico, ele é correspondente ao quê? A 1 litro. Olha só a correspondência que a gente tem aí. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E a outra correspondência é 1 centímetro cúbico é correspondente a 1 mililitro, certo? 1 mililitro. Beleza? Todo mundo pegou essa ideia? Então, olha só. Sabendo que a aresta dos cubinhos medem 6 decímetros, qual o volume desse cubo maior em litros? Eu quero que vocês entendam que o volume de um cubinho desse é dado por quem? Por medida do comprimento vezes a medida da largura vezes a medida da altura. E aí, se eu quiser saber o volume desse cubo por completo, desse cubo maior, basta que eu observe que esse cubo tem quantos cubinhos? Ele é formado por quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Eu tenho 4 cubinhos aqui na tua frente e atrás eu tenho mais 4 cubinhos. Então, são 8 cubinhos. Então, olha só. 1, 2, 3, 4. E aí lá atrás, ó. 5, 6, 7, 8. Tem um escondido aqui embaixo. Então, essa é a relação que nós temos. Nós temos um cubo maior formado por 8 cubinhos menores. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente pode simplesmente pegar o volume de um cubo desse, volume de um cubinho desse, que é dado por quem? Pela medida do comprimento, multiplicado pela medida da largura, multiplicado pela medida da altura. Eu sei que a aresta desse cubinho é de 6 decímetros, não? Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 6 vezes 6. Pessoal, 6 vezes 6 é 36, então vai ficar 36
vezes 6. Onde eu vou observar que 36 vezes 6 é exatamente igual a 216. Certo? 6 vezes 6, 36, fica 6. Vou elevar a 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, 216. O quê? Está faltando a unidade, senão não dá para trabalhar assim. 216 decímetros cúbicos. Assim a gente vai ter como fazer a conversão. Olha só, olha o raciocínio. Isso é o volume de um único cubinho. Um único cubinho mede 216 decímetros cúbicos. Agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse valor de 216 e multiplicar por 8, porque esse cubo maior, ele é formado por 8 cubinhos. Então, vamos pegar volume do cubo maior, vou botar assim, maior. O volume do cubo maior é formado por 8 vezes o volume do cubo menor, vou botar menor, para indicar que esse é o volume do cubo menor, vou botar aqui, menor. Então, volume do cubo maior, é igual ao quê? A 8 vezes 216, gente. Então, qual é o volume desse cubo maior? Você vai pegar 216, multiplicar por 8. Vamos lá. 8 vezes 6, 48, vai ficar 8. Vou levar 4 para a próxima casa decimal. 8 vezes 1, 8 mais 4, 12. 8 vezes 2 é exatamente igual a 16. 16 mais 1, 17. Então, só revisando aqui, 8 vezes 6, 48, fica 8, vou levar 4 para a próxima casa decimal. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, fica 2, vai 1 para a próxima casa decimal. 8 vezes 2, 16, mais 1, 17. Então, o volume aqui do cubo maior é 1.728 decímetros cúbicos. Só que eu não estou trabalhando com a unidade que eu quero. Eu quero justamente o volume desse cubo maior em litros. E aí, já que eu quero o volume dele em litro, o que é que eu vou fazer? Simplesmente utilizo essa conversão. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, isso aqui é correspondente a 1.728 litros. Esse é o volume desse cubo maior. Ficou entendido, galera? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos passar para uma próxima questão para a gente continuar entendendo a respeito dessas conversões das unidades de metro cúbico para quilolitro, de decímetro cúbico para litro, de centímetro cúbico para mililitro. Então, olha só, nossa próxima questão. Se cada cubo da figura tem a aresta medindo 3 centímetros, determine qual o volume do objeto formado pelos cubos empilhados em mililitros, certo? O que é que a gente vai fazer, gente? Olha só, o que é que a gente tem? Que esse cubo tem medida igual a 3 centímetros de aresta. Então, 3 para a altura, 3 centímetros para a largura, 3 centímetros para o comprimento. Então, o volume do cubo. Nós vamos calcular o volume do cubo menor. Como é que é dado o volume do cubo menor? Pegamos simplesmente a medida da aresta, elevamos a 3 e encontramos o volume desse cubo. Então, vai ficar assim, ó. Volume do cubo é igual a quem? A 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 o que, gente? 27 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume de um único cubo. O que é que eu quero? Eu quero calcular o volume dessa pilha de cubos. Só que aí eu preciso saber quantos cubos eu tenho.
Observe bem, aqui à minha frente eu tenho 2 cubos. Vamos olhar para a base. Só que se aqui tem 2 cubos e lá atrás tem mais 2 cubos, aí já fazem 4 cubos. 4 cubos mais esse cubo aqui, ó, 5 cubos nessa minha primeira camada de cubos. Agora eu vou olhar para a segunda camada. Na segunda camada eu observo esse cubo aqui que está na parte frontal, esse cubo aqui que está na parte lateral, mas eu observo que tem mais um cubo acima, então com certeza tem um cubo abaixo. Então eu tenho mais um cubo aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 cubos até o momento. Olho para o topo da minha pilha e vou observar que tem mais um cubo. Então, quantos cubos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubos. Então, essa pilha possui 9 cubos. Então, essa pilha aí possui 9 cubos, gente. Se eu quero calcular o volume do cubo, o que é que eu vou fazer? O volume da pilha de cubos. Eu vou pegar justamente o volume da pilha. O volume da pilha de cubos é dado por quem? Pela quantidade de cubos que eu tenho nessa pilha, que é 9, multiplicado pelo volume desse único cubo que a gente calculou aí, que é exatamente igual a 27. Então, isso aqui é igual a quem, gente? Isso aqui é 27 vezes 9, onde 9 vezes 7 eu sei que é 63, vai ficar 3. Eu levo 6 aqui para a próxima casa decimal. E aí, eu faço 9 vezes 2, 18. 18 mais 6 dá 24. Então, olha só, 243 é a minha resposta. 243 centímetros cúbicos. 243 centímetros cúbicos é exatamente o volume dessa pilha de cubos que eu tenho aí. Só que o que é que você vai ter que fazer, gente? Você vai ter que transformar em mililitro. Lembrando da conversão, só para relembrar a conversão, 1 metro cúbico corresponde a 1 quilolitro. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, 1 ml. Então, o que é que você tem que observar? Você tem que observar que o volume da pilha é correspondente ao quê? 243 ml. Certo? Ficou entendido aí, gente? Observem com muita atenção essa parte da conversão de unidades. Essa conversão é a conversão mais simples, que você não precisa ficar fazendo a conversão depois de litro para ml, de litro para quilolitro, ou de quilolitro para litro. É uma conversão bem simples. Então, dando continuidade, nós vamos para essa nossa próxima questão, nossa última questão de hoje, que diz o seguinte, olha só. Uma fábrica, ela embala 8 vidros de palmito em caixas de papelão cúbicas de 20 centímetros de lado. Para que possam ser melhor transportadas, essas caixas são colocadas da melhor maneira possível em caixotes de madeira de 80 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento por 60 centímetros de altura. Então, determine a capacidade das caixas de papelão e do caixote de madeira em mililitros. Olha só, gente. Aqui a gente tem uma informação que ela de nada vai servir para a gente. Que é a informação do quê? Da quantidade de vidros de palmito em caixa de papelão. Em nenhum momento ele pergunta nada a respeito desses vidros de palmito nas caixas. Ele só quer saber o volume da caixa que vai transportar o palmito e quer saber o volume do caixote que vai transportar as caixas de palmito. Então, uma figura é um paralelepípedo, que é a caixa que vai transportar as caixas, e a outra é um cubo que vai transportar os vidros de palmito. Então, olha só. No caso do volume da caixa cúbica, volume
volume da caixa cúbica. Então, volume do cubo, volume do cubo. Volume da caixa aqui é um cubo. Como é que vai ser dado? Volume é igual à medida da aresta, que é exatamente correspondente a 20 centímetros, elevado a 3. Pessoal, 20 elevado a 3 é a mesma coisa que 20 vezes 20 vezes 20. Então, 20 elevado a 3 é 20 vezes 20 vezes 20. Então, você vai fazer o quê? Esquece o zero. Trabalha só com 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu vou colocar aqui o resultado que é 8 e acrescento os 3 zeros. Ó, 1, 2, 3. Então, o volume da caixa cúbica, que tem 20 centímetros de lado, é correspondente a 8.000 centímetros cúbicos. Onde você sabe que a conversão de centímetro cúbico para ml é exatamente igual. Então, a correspondência aqui é de 8.000 milímetro para o volume da caixa cúbica. Tá bom? Olha só, volume do cubo é exatamente 8.000 centímetros cúbicos, que corresponde exatamente a 8.000 milímetros. Beleza? E aqui, gente, você vai calcular o volume do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo. E aí, como é que é dado o volume do paralelepípedo? Você vai pegar o quê? Volume é igual a 80 vezes 60 vezes 120, que é o produto entre as 3 dimensões aí dessa caixa que tem o formato de um paralelepípedo. Esse item aqui eu vou deixar como exercício para vocês, porque a gente já está encerrando nossa aula. E aí, eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito dessas conversões de metro cúbico e seus submúltiplos ou múltiplos em unidades de medida de litro, medidas de capacidade que estarão representadas através do litro, do decilitro, do centilitro e do quilolitro. Então, nós encerramos nossa aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima, gente.